gente tem que deixar muito claro, né, que quando a gente fala em governança, nós temos três instâncias: governança do mundo global, a governança dos estados-nação, dos países, e a governança corporativa. E o mundo corporativo, ele no mesmo pé de igualdade desses outros círculos que nós estamos falando aqui, porque boa parte da economia mundial é feita por empresas médias e pequenas, que somos nós. Nós somos o motor das empresas, né, da economia mundial, porque somos nós que contratamos, nós que temos que fazer milagres para ali, porque estão sobrevivendo o tempo inteiro, né? E é um mundo, né? Que até antes da pandemia, por exemplo, pessoal, isso aqui era um mundo que era, cada um tinha uma dinâmica e que se conversavam nos valores da boa governança. A sociedade está muito ativista atual, né? Mobilizando muitas forças em cima das nossas empresas, e a pandemia fez dessas instâncias uma bagunça, né? Eu vou chamar a atenção aqui, que eu acho que é importante, muitos de nós, vocês estão tendo muitas palestras e muito sobre a agenda ISD, né? Durante muito tempo, né? O mundo corporativo, principalmente as pessoas de indústrias, ligadas à indústria, né? Desde muito tempo a gente ouve falar em mudança climática em descarbonização, que é um papo que nós escutamos, e eu acredito que o Diomedes, né? A gente até desde 92 a gente está escutando que o mundo tem que cuidar dessas coisas, né? Quando o Brasil foi palco da Eco 92, depois da Eco 92 veio o Rio Mais 20. Então, nós tivemos uma série de eventos no Brasil que focavam muito essa questão de sustentabilidade no começo, né? E tudo, né? E com a pandemia surgiu, né? Explodiu o termo ISD. E ESG, né, Environment, Social e Governance, foi um termo que, para nós de mercado, ela nasceu em 2000. Não foi com a pandemia, nasceu em 2000, quando a Bolsa de Londres ela criou uma carteira especial das maiores empresas do mundo e já media as empresas sobre a questão de meio ambiente, de social e da estrutura de governança dela, né? A vida que segue, gente. Quando nós tivemos o Rio mais 20, nós fizemos um balanço do que o mundo tinha evoluído de 92 para cá. Foram dois eventos que o Brasil, ele foi o, a base, né? Foi aqui que aconteceu tanto Eco 92, Rio mais 20, né? Foram feitos, a base foi o Brasil, e no Rio mais 20 as empresas que estavam ali e todo mundo começou a pensar, né? Que evoluiu de 92 até 2012. E o que aconteceu? Nada evoluiu, tinha evoluído muito pouco, e acontece que as empresas que estavam no Rio Mais 20 eles falaram assim, ó, nós agora vamos tomar conta desse assunto, porque para nós nos diz muito respeito, né? Isso agora fala com a indústria, isso tem que acontecer. E foi falando, as empresas começam a divulgar os seus relatórios de sustentabilidade, aquelas coisas todas. Desde 92 a gente já tem, as empresas mais ligadas à indústria já tinham que ter isso aí. Em 2019, o mundo entra em frisson, porque o presidente CEO do fundo de investidor mais importante do planeta, BlackRock, lança uma carta em dezembro de 2019 falando o seguinte: a partir de agora, BlackRock só vai investir em empresas e projetos que estejam aderentes à agenda ESG. O mundo corporativo saiu correndo. O que essa agenda é? O que isso fala? Do que se trata? E isso, antes da pandemia, isso significava o seguinte: ele sinalizava que diversidade, equidade, inclusão eram o foco inicial que eles iam buscar empresas que tivessem aderente a essas causas, né? Ali de diversidade, equidade e inclusão, tá?
Acontece que em março de 2020, isso foi em 19, março de 2020 veio a pandemia. E a pandemia, ela muda muito o mundo. O mundo realmente, ela mudou, né? Ela criou uma desorganização nas cadeias de suprimento, né? Afetou a produção, né? A distribuição de alimentos, criou um ambiente muito diferente. A China começa a ter um protagonismo, os Estados Unidos começa a cair ali. Ela faz uma confusão no mundo inteiro. E o mais importante que eu acho que a gente tem que chamar atenção aqui, e que é muito importante para as nossas empresas, é que a pandemia ela mudou o comportamento da sociedade civil planetária. Não precisamos nem lembrar a questão dos vinhos nossos, né? Das nossas vinícolas que teve. Não vamos nem lembrar, mas ela mudou. E por que que mudou, né? Se a gente analisar que em 1720 nós tivemos a praga de Marcela, 1820 nós tivemos a pandemia da cólera, 1920 nós tivemos a crise espanhola e 2020 nós tivemos a Covid. A cada 100 anos, a sociedade civil planetária ela é chacoalhada por uma grande pandemia de dimensões violentas. E por que que a gente fala que o comportamento da sociedade mudou com essa Covid? Porque o que que a gente fazia quando as pessoas eram infectadas nas outras pandemias? O coitadinho, o infeliz era infectado, você colocava, isolava da convivência social, deixava a própria sorte, e a escolha sempre foi, nas anteriores, a economia e os sadios. O que que nós fizemos com esta pandemia? Nós privilegiamos os mais vulneráveis. A sua mãe estava sozinha na casa dela, mas ela não estava abandonada porque você estava lá levando comida, você estava cuidando, você estava conversando na internet, você estava conversando tudo. Ela não estava abandonada. Vieram as vacinas, quem que nós privilegiamos? Os mais vulneráveis. Então, isso mostra que nós, né, isso mexeu com todo mundo, né? Todo mundo conversou com a morte na pandemia, né? E a pandemia, ela começou a expor uma série de vulnerabilidades que estava. Ela escancarou vulnerabilidades sociais, ambientais, que sempre existiram, mas explodiram ali. No meio da pandemia, as pessoas morrendo e nós tendo tivemos furtos de respiradores, vimos aí problemas de corrupção seríssimos, começou a evidenciar uma série de anomalias da sociedade que a gente não tinha jeito de esconder, porque estava ali, era coisa que não chegava, era dinheiro que não chegava. Por outro lado, nós vimos empresas mudando a forma de produção dela para ajudar, para participar e isso foi tão forte que teve uma resposta multilateral. O planeta inteiro ele começou a trabalhar nessas coisas. E vieram uma série, logo isso em 2020, final de 2021, as bolsas todas com requerimento ISD, e começa a ter uma profusão a respeito desse termo, dessa agenda ISD e tudo. E chama também, né? A agenda esse dia ela chama muito e chamou muita atenção da responsabilidade das nossas empresas, né? Nos territórios impactados por ela. Quantos de nós não tivemos que saber como é que estavam os nossos funcionários, que nós não podíamos estar online, não podia estar no presencial, mas que você sabia que eu tinha um filho que estava com Covid e tudo. A responsabilidade das empresas em relação começa pelos seus próprios funcionários, depois a gente viu a própria responsabilidade das empresas em relação ao território, às cidades, às prefeituras, né? Qual que era a demanda ali. E o que acontece é que esse negócio veio muito forte, né? E ela ganhou, a agenda ESG, ela ganhou um protagonismo, assim, como um instrumento de influência. Todo mundo fazia, a gente começou a perceber os impactos das mudanças climáticas, a gente começou a ver migrações para tudo quanto é lado, era haitiano de lado, era os venezuelanos vindo daqui, e a gente começou a perceber uma série de movimentações muito diferentes, disputas por água, né? E agora foi um discurso, gente, que todo mundo comprou, mas que por falta de materialidade, ele começou a perder a força a partir de 2023.
teve a explosão, todo mundo falava, todo mundo começou a fazer, as empresas começaram a se mover, né, a se movimentar, questão de diversidade de mulheres na empresa, banheiros trans e todo. Nós fizemos a nossa parte, nós compramos a ideia, as empresas compraram, mas de uma certa forma, por falta de materialidade, porque a gente começa, faltou alguma coisa, faltou materialidade para o negócio assentar e ganhar uma força como a agenda ESG, tá? O ISD para nós, ele passou, ele transformou muito as nossas vidas, as vidas da nossa empresa, porque as questões que eram periféricas, as questões ambientais, as sociais, elas passaram a integrar o núcleo da estratégia empresarial. Não tem uma empresa que vocês estão representando aí do lado que vocês não tenham essa preocupação. Já faz parte da estratégia. Uns mais, outros menos, mas já faz, né? Aí a gente já tem aí a nossa responsabilidade com os stakeholders também ficou muito maior, deixou de ser só o dono, e aí a gente começou a ver, né, que a gente faz parte do mundo, principalmente vocês aí do Rio Grande do Sul, né? Quantos vocês no alto da enchente aí em Porto Alegre, vocês estavam buscando funcionários seus, querendo saber como é que eles estavam, se eles estavam na área de risco ou não estavam, como é que isso mudou de uma certa forma, a vida de vocês e a visão das empresas em relação a isso. E o que que aconteceu? O mundo inteiro comprou essa agenda e o que que aconteceu? Transformou isso, as bolsas, as agências regulatórias, eles começaram a fazer lei. Tem que ter, e todo mundo fez lei. Começou a fazer lei, as empresas comprando os negócios, e hoje tem coisas, né, que já viraram lei e que não tem jeito de você falar assim, passou o foco, mas não passou o dever de casa que ficou, porque foi muito bem montado e que está aí.